A gente trouxe algumas anotações, e são anotações assim bastante objetivas, porque é algo que não só não pode ser deixado passar em branco, como é algo que a gente precisa firmar posição para que não volte a acontecer. Tá, gente? Nós vimos a questão, então, principalmente da liberdade de imprensa, né? Que nós sabemos ela deriva da liberdade de expressão, tá? Que vem sendo o quê? Ameaçada diariamente contra os cidadãos comuns. Nós acompanhamos a questão da revista Cruzoé, do Antagonista, que é um grande veículo aqui da mídia digital, né? Que ele é um veículo de muita importância, com milhares de seguidores e tudo mais, mas isso está ligado e tem correspondência direto com essa perseguição que nós estamos acompanhando aos cidadãos comuns. Quantas pessoas não estão aí com as suas páginas, não estão aí com os seus perfis nas redes sociais, sendo censurados, né, sendo bloqueados por motivos cada vez mais absurdos, né, por comentários, cidadãos comuns que foram perseguidos. Agora mesmo nesse episódio do STF nós acompanhamos exatamente isso, perseguição aos cidadãos comuns. Né, pessoas aí que não tinham nenhuma expressão, nenhuma expressão pública realmente que fosse relevante, sendo então perseguidas. Então nós não apenas tratamos dessa liberdade de expressão da liberdade de imprensa, como da liberdade de expressão, o que é extremamente grave, extremamente complicado. Outra coisa, gente, vejam bem, Alexandre de Moraes é um doutor, né? Um doutor na lei, inclusive diferente do Dias Toffoli. Todo mundo fala que o Dias Toffoli não passou em concurso, né? Não é preparado, não deveria estar lá. Muita gente discute todo o perfil do Dias Toffoli para estar na Suprema Corte, mas vejo que o caso do Alexandre de Moraes é um caso diferente, né? Ele tem sim um tal do notório saber jurídico, ele realmente é um doutor, escreve livros, todas as pessoas aí da área jurídica elogiam a sua capacidade. Então, uma coisa que foi realmente absurda nesse episódio todo foi justamente Alexandre de Moraes fazer coro com o Dias Toffoli. Ele deveria ajudar o Dias Toffoli e perceber os inconvenientes dessa atitude que ele estava tomando e não fazer coro, né, concordar com ele e ir em frente com tudo isso, tá, gente? Então esse é um dos pontos aí que, talvez um dos aspectos aí que foi mais vergonhoso e vexatório em todo esse episódio aí do STF, tá bom? A questão do assédio moral, então, que eu coloquei no título da live, veja bem, gente, por que isso configura e nos parece claramente um assédio moral? Porque essa atitude do STF foi para fazer o quê? Colocar medo nas pessoas. Foi para pôr medo no cidadão comum, para intimidar o cidadão comum diante dessa situação. Porque quando você toma uma atitude dessas, que é absolutamente ilegal, todas as pessoas, né, as pessoas do direito, os cidadãos, todo mundo começou a falar sobre isso, né, o quanto era inconstitucional essa atitude aí deste ministro. Nós sabemos que exigir algo ilegalmente de alguém é assédio moral. É para colocar medo no cidadão comum, tá? Então o que nós acompanhamos aí é exatamente isso, tá, gente? Um assédio moral sobre todos nós, sobre a liberdade de expressão, não somente na questão da liberdade de imprensa, tá? Porque, e por que se pratica muito, não só agora nesse episódio do STF, esse episódio da questão do assédio moral, né? Nós vemos isso, sei lá, em repartições públicas, no Brasil se pratica muito isso, porque as pessoas não conhecem os seus direitos. As pessoas não conhecem. Quando elas conhecem os seus direitos, elas realmente conseguem reagir em relação a tudo isso. Elas conseguem tomar uma atitude, uma postura em relação a qualquer forma de assédio moral que venha, como aconteceu no caso do STF. Tá, gente? As pessoas, e no nosso país, infelizmente, nós não conhecemos nossos direitos para reagir e rebater uma situação, por exemplo, como essa, de censura, claramente de censura. Tá bom? Que mais? O que o tribunal fez foi, obviamente, né, foi notoriamente um erro classificar como fake news essa matéria do amigo do meu pai da revista Cruzoé. É óbvio que isso foi um erro, né, gente? Todas as pessoas que analisaram, do cidadão comum aos procuradores do Ministério Público, todos mostraram que foi um evidente erro classificar essa reportagem como fake news.
A questão toda não estava ali, né, gente? Não estava ali neste ponto em relação, enfim, né, a questão do conteúdo da matéria. Qualquer um que leu e entendeu o processo, né, a questão do documento que foi apenas publicado pela revista, sabe que não se tratou de uma fake news. Então isso é muito grave. Então eles tomaram o quê? O que o STF tomou? Uma atitude arbitrária, tá? Agiram no calor das emoções, o que é muito grave para quem está na Suprema Corte. Tomaram uma decisão nesse sentido, insistiram no erro, né? Eles insistiram no erro, que também foi gravíssimo, né? Tentaram desmoralizar outro órgão federal, que foi o Ministério Público, ok? E tudo isso demonstra o quê, gente? Que nós não estamos julgando lá se o Toffoli é culpado, é envolvido, não é isso. Ninguém aqui está julgando, né, a questão do Toffoli, se nós estamos julgando as condições do tribunal, as condições da nossa Suprema Corte, tá, gente? Que condições são essas de atuação? Né, muitas coisas já poderiam ter sido resolvidas em que momento? Lá em 2017, quando foram protocolados os primeiros pedidos de impeachment. Não foram, gente? Nós acompanhamos, vocês me acompanharam nisso. Quando foram protocolados os primeiros pedidos de impeachment, já poderiam ter resolvido, serem sanados muitos problemas em relação às condições que nós temos hoje deste tribunal. Então, não é só uma questão de apontar ou discutirmos qual é o envolvimento do ministro Dias Toffoli em toda essa história, né? A questão da documentação, isso aí, a Lava Jato tá aí, a Polícia Federal tá aí, os órgãos competentes estão aí, o Ministério Público, estão todos aí. O que nós estamos, como cidadãos comuns aqui, questionando as condições, são as condições da nossa Suprema Corte, que estão deterioradas, né? Que cometem erros atrás de erros. Eles vêm cometendo muitos erros ao longo de todo esse período, sobretudo agora, né, com as mudanças que ocorreram, que nós acompanhamos no nosso país, né, do impeachment da Dilma Rousseff, lá quando Lewandowski rasgou a Constituição e tudo, e essa sequência de erros, né, estratégicos, absurdos, essas condições da nossa Suprema Corte que nós estamos questionando e que elas são questionadas tão somente, né, não somente em relação ao episódio de hoje, né, este episódio do STF, do Alexandre de Moraes, em relação a este erro, né, em censurar a imprensa, como sobretudo em toda a sua história, a mais recente de julgamentos, de decisões, né, que são erros que não estão sendo corrigidos. Nós temos acompanhado diretamente erros que não são corrigidos. Né? Há problemas gravíssimos. A questão do Gilmar Mendes, por exemplo, essa questão lá, o Modesto Carvalhosa já apresentou provas e mais provas, né, dos problemas que Gilmar Mendes tem em relação a ocupar essa posição de ministro da Suprema Corte. Né? O impeachment é claríssimo. Modesto Carvalhosa tem colocado isso de uma forma muito competente. Né? Assim como o Maurício, o advogado Maurício, que também protocolou agora, recentemente, né, gente, este impeachment do Gilmar Mendes com um conteúdo absolutamente consistente. Então nós temos estes casos todos que não estão sendo corrigidos. Não estão sendo corrigidos na rota do STF, no caminho que o STF tem buscado. Portanto, gente, nós não podemos aceitar as condições deste tribunal como elas estão hoje. Nós não podemos aceitar que somente este recuo do ministro Alexandre de Moraes seja o suficiente. Nós estamos trabalhando com a questão da liberdade de expressão que está sendo atingida. Nós fomos atingidos, né? Eu fui atingida. Quantas pessoas aqui estamos sendo atacados, pessoas comuns atacadas dia após dia, e agora, sobretudo, com este episódio que deixa claro a tentativa de assédio moral, que era para colocar medo, para intimidar a população quanto às suas manifestações. Manifestações que são legítimas, que são corretas, manifestações que são dignas. Tá, gente? Manifestações contra as decisões dessa Suprema Corte, que têm sido altamente questionáveis. Né, gente? Todas as pessoas, todos estamos questionando dia e noite o comportamento, as decisões, as reações, né? E a falta de reação também, né? Em inúmeras situações que são graves. Então, gente, é tudo isso. Esse é o meu recado de hoje. Sou a jornalista Elisa Robson, aqui de Brasília. Vou voltar aqui mais vezes aqui na minha página para fazer
comentários e análises do que está acontecendo no nosso país, porque é a nossa forma de ajudar como tudo isso pode ir para tomar um novo rumo, né? Termos uma nova decisão. Temos aí alguns ministros, temos aí 2 senadores, o senador Alessandro também e o Randolph Rodrigues, o senador Cajuru, que estão todos trabalhando seriamente pela questão de impeachment do STF. Vamos apoiar estes senadores corajosos, tá, gente? Que não tem medo, não tem rabo preso, né, gente? Não tem comprometimentos escusos e que estes senadores, sim, estão alinhados ao que o presidente Bolsonaro propôs e prometeu durante a sua campanha, né? A sua forma de trabalhar seria uma forma que não estaria atrelada a chantagens, a ser refém de situações aí graves, né, que pessoas talvez da alta cúpula do poder pudessem envolver as demais. Então, a estes senadores que nós vamos apoiar e vamos continuar trabalhando em prol de mudança de rumo, e da Eduardo Girão também, muito bem, bem lembrado, Andiara, exatamente, mudança de rumo nesse sentido. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos os meus amigos, tá, gente? Obrigada por terem compartilhado também.